Hey! Olá, senhor Koala! Salve, telanautas! Eu sou o Heitor Teixeira e estou aqui pra gente falar sobre Star Trek Halo. Quer dizer, Star Trek Lower Decks. Quarta temporada, terceiro episódio, In the Cradle of Vexilon, ou No Berço de Vexilon. Vou falar pra vocês que foi uma historinha meio morna, que a coisa também não chega a ser super relevante, mas que teve sim seu mérito. Conseguiram fazer valer a pena a promoção do Boiler dos episódios anteriores para contar alguma coisa que tem uma relevância mais interna, mais ali para aquele personagem específico. É um episódio então que fala sobre renovação e estar-se pronto para abraçar as mudanças. No fim, então, parece que pelo menos por hora eles ouviram as minhas preces e estão fazendo com que a promoção dessa galera aí sirva para alguma coisa. Não esqueçam então de deixar o like de vocês nesse vídeo, isso ajuda bastante. Inscrevam-se no canal e venham fazer parte desta família do canal na tela que cresce todo dia. Ativem as notificações para se manter informado dos lançamentos novos o tempo inteiro. Quem é inscrito no canal sempre fica sabendo de tudo que eu lanço antes de todo mundo. Como previamente combinado, dessa vez nesse vídeo aqui eu vou falar no momento dos telanautas, que é o momento reservado para interação com o pessoal da audiência, sobre os comentários deixados dos episódios anteriores de Lower Decks. Então se você quiser ver o que a galera falou, fica aí até o final. E se quiser participar também nos próximos vídeos, é só dar uma conferida na descrição do vídeo, nas regras e participar. Todos são muito bem-vindos. A partir desse ponto aqui, eu vou dar uma recapitulada rápida na ideia do episódio, que não tem tanta coisa assim para destrinchar, porque foi um episódio até bastante simples, onde o peso, o poder das coisas está muito mais no desdobramento que cada uma dessas coisas tem para aquelas pessoas ali, do que necessariamente eu ficar relatando cada coisinha que acontece de fanservice ou de referência e tal. Então a partir daqui eu vou falar dessas coisas com spoilers. Estejam avisados. Então nesse episódio aqui a gente tem uma civilização vivendo num anel gigantesco que foi desenvolvido por uma outra civilização muito mais antiga, que chegou num certo ponto de evolução aonde eles deixaram este plano de existência e aí o lugar ficou sem manutenção. O lugar é gerenciado por um computador, vejam vocês, benevolente. Dessa vez nada de escravizar ninguém. Só que, justamente com a ausência do povo que criou essa tecnologia, ele acaba precisando pegar ajuda de algum outro lugar quando chega na hora de ter algum tipo de manutenção ou atualização de sistema. O tema, então, dessa historinha fala muito a respeito do quão difícil é delegar tarefas e responsabilidades para outras pessoas, até porque eles colocam o quanto é difícil você confiar na pessoa que vai fazer aquilo que você pediu e ao mesmo tempo não abusar das pessoas, exercendo o seu poder hierárquico em cima delas. Ou sim, às vezes a ideia é justamente essa. Se misturando ali então são três linhas separadas de história. Tem a Capitã Freema com o Vexilon, que é o tal computador, o Boiler se adaptando a essa nova patente e o resto da patota com os chips isolineares. E mais uma série de outras coisinhas que são um verdadeiro banho de referências. Então dessas três coisas a gente tem que separar. A Capitã e o Boiler com o time dele estão na superfície, já que não dá para chamar de planeta. Essa é a primeira vez que ele está numa posição de superioridade hierárquica. E isso para ele é assustador. Ele sempre sonhou estar numa posição dessas, até porque o que esse cara mais quer é realmente chegar a se tornar um capitão e um dos bons. Mas quando ele estava numa situação onde ele não tinha muito a perder, talvez as coisas fossem mais simples. Aqui ele tem tanto medo de fazer algum tipo de escorregadela, de colocar a vida de outros em risco, que ele prefere colocar a dele antes da dos outros, o que não necessariamente é a coisa mais eficiente a fazer. Então achar o caminho ali dessa sintonia fina entre você conseguir proteger a galera que está debaixo do seu comando e ao mesmo tempo ser eficiente com a tarefa é justamente o desafio do cara. Já em espelho disso, por outro lado, a capitã decide que ela mesma, com os conhecimentos que ela tem, vai ser capaz de ajudar a fazer as reconfigurações do tal do Vexilon, o computador.
Sendo que para fazer isso ela conta com os conhecimentos prévios, já que ninguém nasce capitão, todo mundo teve outras funções antes e ela julga que era boa nisso. Então ela automaticamente dá aquela ignorada em chamar o time de engenheiros dela para fazer a coisa acontecer. O que não necessariamente é a melhor pedida. Na nave atende o Rutherford e a Mariner, é claro, são colocados para fazer uma tarefa que frustrantemente lembra muito as tarefas que eles acabavam recebendo na patente anterior, o que inclusive deixa eles um pouco confusos. Mas até que isso de fato aconteça, o episódio usa eles estarem juntos, passeando pela nave, tendo acesso a áreas que antes eles não tinham, justamente para fazer esse negócio de introduzir todo tipo de elemento que lembra coisinhas de outros episódios de outras séries, desde a série clássica, passando pela nova geração, alguma coisa ali inclusive de Deep Space Nine. O trabalho que eles têm para fazer, que é dar uma checada na sala do computador da Cerritos, é checar chip isolinear um por um para ver qual é o que no meio de todos esses está com defeito. É o tipo de tarefa repetitiva e cansativa que você colocaria algum alferes ou talvez até cadete para fazer. Algo que não deveria ser a coisa mais importante do mundo, mas quem passa essa ordem para eles acaba dizendo o futuro de toda a federação da Frota Estelar, da nave inteira. Depende de vocês, porque se apenas um único chip estiver com um defeito, tudo pode ir de mal a pior, então tomem muito cuidado. Depois, é claro, a gente acaba descobrindo que esse exagero faz parte ali justamente do prank que essa galera de mais alto nível, dos upper deckers, estão fazendo com a galera embaixo. E aí, quando eles ainda nem sabem disso, de certa forma, só por estarem chateados de terem sido colocados numa situação dessas, eles tentam bolar lá uma espécie de vingança, que inclusive acaba trazendo pra gente algo que a gente já viu num dos episódios mais bestas de Deep Space Nine, que tem aquele joguinho alienígena de faz de conta, que até a pessoa descobrir que é um joguinho, a pessoa fica realmente desnorteada, sem saber o que fazer. Então a ideia central do episódio é falar sobre trabalho em equipe. Eu achei curioso justamente que eles tenham colocado a voz da razão na figura da T'Lyn, lá no grupo avançado do Boimler, já que se tivesse sido qualquer um dos outros amigos, talvez ele não tivesse escutado com o mesmo grau de atenção ou respeito, já que ela, até por ter esse jeitão mais austero, vulcano, de falar as coisas na lata e tudo mais, e não ter essa proximidade com ele, ele acaba ouvindo de uma forma menos armada, menos protegida, e isso talvez venha a fazer melhor para ele. Se ele for parar para prestar atenção, ela tá certa sim. De certa forma, o que ele tá passando ali é meio que a tal síndrome do impostor, aonde ele, por mais eficiente que seja fazendo as coisas que lhe cabem, acaba achando que tá deslocado e que talvez mais cedo ou mais tarde alguma coisa vai dar errado porque ele não é competente, mas ela abre os olhos dele, dizendo para ele o que ela pesquisou antes de descer junto com ele, que é bastante encorajador e facilita bastante as coisas, inclusive. Ela fala para ele: a sua promoção foi merecida, confie no seu time como o comandante Hanson confiou em você. São palavras que realmente vieram no momento certo, quando ele estava precisando. Ela mandou muito bem. Então essa relação dos dois tem um pouco desse negócio do equilíbrio. A hora de você saber se afastar um pouco e dar espaço para a galera trabalhar, quando você delega tarefas para eles, deixar eles poderem mexer nas coisas, por mais difíceis ou perigosas que elas possam parecer, mas também de vez em quando está na hora de você afastar eles daquilo, porque vai rolar algo com mais perigo e você tem realmente ali uma posição de comando que te obriga a tomar a frente daquilo. E ela percebe isso, num determinado momento ela acaba ajudando a coisa a acontecer, meio que colocando ordem ali de uma forma que ele talvez não tivesse tendo a finesse para entender o que tinha que ser feito, e ela acaba dando esse suporte moral que o cara precisava. Já a parte da historinha que envolve a capitã tira sarro justamente da tecnologia do jeito que a gente conhece hoje, com esse negócio de atualização dos computadores, com um procedimento até bastante reconhecível. Por mais alienígena que a coisa seja no episódio, eles fizeram de um jeito que qualquer um que já mexeu um pouquinho com tecnologia tem uma noção do que está acontecendo ali. Maldita atualização do Windows.
E aí, como a situação é perigosa de verdade, o Boimler chega a ter lá a experiência quase morte dele, onde ele encontra com o já conhecido Koala, que a galera anda vendo nessa série toda vez que tá numa situação ali de estar às beiras da morte e tal. E aí, inclusive, chega a ter uma parte em que o bicho fala alguma coisa pra ele que fica ininteligível, mas quando você toca o negócio de trás pra frente, a mensagem é clara. E aí, se a galera da Mariner tava lá se perguntando se os superiores seriam no mínimo tão divertidos ao ponto de estar fazendo aquilo como uma espécie de pegadinha com eles, era isso mesmo. Mesmo depois do figura lá dar uma de coitado e tal, aquilo era tudo armação. Tudo pra fazer com que eles não tivessem condições de dar a volta por cima e se vingar. Os caras são muito danados. Pois é, meus amigos, não se pode confiar em ninguém, não é mesmo? De resto, eu ainda acho curioso que mesmo esses personagens sendo de áreas tão diferentes, eles acabem muitas vezes participando de historinhas onde eles agem juntos. Eu sei que isso é um recorte da realidade do dia a dia deles, porque boa parte do tempo a Tendi tá lá na enfermaria, a Mariner tá na ponte, o Rutherford tá na engenharia e por aí vai, e a gente só vê esses momentos. Mas é que são tantos, parece que eles não fazem outra coisa. Dessa vez a gente não teve uma referência à tal nave destruidora, que aparentemente tá deixando a galera encafifada sim. Agora o que eu quero saber é, e vocês? Gostaram do episódio? O que vocês acharam dessa forma de colocar as coisas? Vocês se viram retratados ali de alguma forma? Isso falou sobre a carreira de vocês ao longo da vida profissional? Que vocês reconheceram coisinhas ali que vocês podem dizer, pois é, eu já passei por isso aqui? E outra coisa que eu queria saber, queria que a galera comentasse é impressão minha ou parece que a galera tá um pouco menos animada com essa animação? Porque aparentemente a galera parece que está diminuindo bastante os números da audiência. Isso sempre reflete aqui no canal, que é uma pena. E com isso nós chegamos então no momento dos telanautas. Espaço reservado para participação de você aí de casa. Sobre o primeiro episódio, o Gervásio mandou: como eu adoro Lower Decks, pois eles sempre sabem como fazer um episódio que toca o meu coração, já que eu sou muito fã de Voyager e revisitar essa série me deixa muito feliz. Pois é, Gervásio, o meu medo às vezes é que eles baseiem a qualidade de atrair a audiência só para esse tipo de truquezinho. De você trazer algo que era famoso e querido de outras séries anteriores, talvez correndo o risco de não estarem contando uma história tão original e interessante aqui na própria série. Normalmente não é o que acontece, mas é sempre um risco que eles correm e eu acho sempre perigoso. Gostei muito de todas as referências na série e como a resolução desses problemas é bem típico de Lower Decks, que é muito divertido e por isso ri muito com todo o contexto. Pois é como eu tô falando, às vezes parece que só pelo fato da coisa ser Lower Decks e eles terem algumas respostas e simplificações ali para poder facilitar a vida na hora de é mais importante o humor do que a lógica por trás de uma solução. Às vezes uma viradinha que podia ter sido mais inteligente, eles acabam fazendo de um jeito que fica meio porco, meio pobre e eu acho isso um pouco triste. Porém o final me deixou muito cabreiro. Que nave é aquela? Quem é o seu dono? Muitos mistérios. Gervásio verdade verdadeira. E aparentemente os caras conseguiram usar o gancho que eles tanto queriam, porque a galera tá encafifada de verdade. Só espero que depois não seja uma coisa besta que podia ter sido qualquer outra historinha contada ali, se é que você me entende. Sobre o segundo episódio, o Mauro Duarte comentou: não sei se é exatamente uma pergunta, mas fiquei muito curioso sobre a nave destruidora nos dois episódios, lembrando um pouco Viger, que destruía tudo em seu caminho. Fico tentado a imaginar como os agora quase Lower Deck resolverão essa encrenca. O que você acha? Mauro, de fato, essa navinha que apareceu aí parece ser poderosa demais. No primeiro episódio ela destrói uma ave de rapina, o que não chega a ser assim, aquilo que se diga, meu Deus, que desafio. Mas quando ela destrói a nave romulana com tanta dificuldade, já começa a ficar uma parada meio de que tipo de tecnologia que ela tem. Andei dando uma pesquisada em algumas teorias por aí e tem gente levantando a lebre de que existe a possibilidade disso ter alguma coisa a ver com as guerras temporais.
Então quem sabe isso aí não é alguma coisa que vem do futuro, com um bocado extra de tecnologia especial. A gente sabe que eles têm cutucado um pouquinho nas séries, inclusive Lower Decks já fez aí um crossover com Strange New Worlds, que falou abertamente a respeito das guerras temporais. Talvez seja algo que eles estejam trazendo de volta. E tem potencial para que eles estejam fazendo isso em grande estilo, sim. Mas eu não tenho certeza de nada. Então pode muito bem não ter absolutamente nada a ver com isso. Mas se tiver, lembrem-se, vocês ouviram aqui primeiro. Então é isso, galera. Muito obrigado pela audiência de vocês. Espero bastante que vocês participem justamente do Responda 2 Pontos para estarem aqui no momento dos Telanautas na semana que vem. Muito obrigado pela audiência, pela participação. Fiquem com 2 sugestões para continuar assistindo o meu conteúdo. Um forte abraço, galera. E até mais.